Amém. Glória a Deus. Quantos já sabem que o Santo dos Santos entrou nesse lugar? Aleluia. Que o grande eu sou está aqui. Ah, Deus maravilhoso. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor para ter momentos em que Ele nos enche com a sua presença e manda toda a tristeza embora. Se você estava triste com alguma coisa, eu quero dizer para você que se você ainda não recebeu a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus na sua vida, se prepare porque Deus vai falar com você. Mas abra esse coração, dê uma chance para o Espírito Santo agir na sua vida, porque Ele quer uma oportunidade. Quando Ele entra, irmão, irmão, não tem porta que Ele não derrube, não tem barreira que Ele não quebre, não tem tristeza que Ele não transforme em alegria. Está sem forças, Ele revigora as suas forças. Está cansado, Ele é o seu descanso. Qual é o seu problema? Entregue ao Senhor e Ele vai cuidar de você. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Eu quero falar a respeito de algo hoje. Eu queria muito que o Gustavo nos ajudasse ali na transmissão dos versículos que nós vamos citar, para que nós não perdemos tanto tempo assim. Mas esse mês, irmãos, nós queremos enfatizar uma mensagem para toda a igreja. Enfatizar o que é ser uma igreja triunfante, uma igreja viva, uma igreja que cumpre a palavra do Senhor e segue à risca o seu propósito. Mas primeiro, antes de falar qual é o papel da igreja, eu preciso explicar para você o que é ser igreja, o que é a igreja. Jesus é o primeiro a mencionar esse termo na Bíblia. O termo que nós conhecemos hoje, igreja, é Jesus o primeiro que o menciona. Por quê, irmão? Porque era Ele o único que tinha e tem poder de instituir essa igreja maravilhosa, salva, lavada e remida no sangue do próprio Jesus. Esse termo, ele vem do grego eclésia, ou eclesia, como você quiser falar, que significa o quê? Uma reunião de pessoas, que essas pessoas saem de um lugar individual para se reunir em um lugar coletivo e ali deliberar sobre alguns assuntos. Igreja é aqueles que se reúnem para tratar de algum assunto que é comum entre eles. Ou melhor, é uma assembleia de pessoas que se reúne com um propósito. Biblicamente falando, esse propósito é glorificar, exaltar e aprender com esse nosso Senhor Jesus. A igreja é a única instituição transmilenar, né, se essa palavra existe, passa o tempo e ela, em vez de diminuir, ela cresce. Bom, porque ela não está alicerçada em palavra de homem, mas está alicerçada na ordem divina do nosso Jesus Cristo. A igreja, irmão, ela nunca, e isso tem que ficar claro na sua mente. Antigamente, no livro de Atos, você nunca vai ver os irmãos falando: nós fomos à igreja. Não. Vão falar assim: nós fomos lá ministrar um culto ao Senhor na igreja. Não, porque a igreja não é o local. A igreja é aqueles que estão dentro do local. É aqueles que estão com o coração sincero e contrito, com dificuldades, com lutas, com adversidades e tristezas na vida, mas vêm aqui e são cheios da presença de Deus e glorificam o nome dEle, reconhecendo que Ele é a causa de nós nos reunirmos. Isso é a igreja. Então no Antigo Testamento você não vai ver o que nós, no português, falamos, nós brasileiros falamos: eu vou ir na igreja. Quando você vai ao templo. Você não vai à igreja, porque a igreja, irmãos, somos nós reunidos. E uma coisa maravilhosa, na primeira passagem em que Jesus vai falar sobre a igreja, sabe o que Ele vai falar? Eu sobre essa pedra. Ele estava falando de si mesmo. E aí quebra um mito que
A igreja romana prega até hoje. Não é Pedro a rocha fundamental da igreja. Porque se for Pedro, o restante da palavra de Deus pode jogar fora, em anular. Porque em nenhuma outra das epístolas Paulo vai falar que Pedro é o fundamento. As epístolas de Paulo vão dizer o quê? Que Jesus é o fundamento da igreja. E quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você é fragmento de pedra. Petros, a palavra que deriva o nome de Pedro é Petros, ou seja, fragmento de pedra. É como se nós colocássemos hoje a brita, a pedrinha brita. Pedrinha brita, irmão, vamos falar aqui, o Joel que é construtor. Pedrinha brita consegue solidificar um fundamento? Só pedrinha brita? Porque a pedra brita ela vai se espalhando e ela não tem firmeza. Agora, Pedro é a pedra brita. Pedro é a pedra que não tem consistência. Mas Jesus aponta para ele: sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja, irmão, então você tem que entender o seguinte: quando Jesus está falando, Ele não está falando do salvo individual, do crente individual. Ele está falando de nós que aqui estamos. E Ele vai falar uma coisa muito poderosa para nós, todos nós que aqui estamos. Nesse fundamento, alicerçada essa igreja, as portas do inferno não hão de resistir à pressão, ao poder que essa igreja tem. E aí desmistifica, irmão, uma coisa que muitos crentes têm. Sabe qual é? Que nós, crentes, somos passivos. Que nós, crentes, temos que repreender quando Satanás se aparece diante de nós. Não, irmão. Porque porta é uma barreira. Porta é uma parede que impede a pessoa de prosseguir. E Jesus está falando o quê? Vocês não são exército para ficar parado. Vocês são fronte. Vocês são para atacar. Vocês têm que romper portas. Vocês têm que quebrar barreiras. E vocês vão com o meu poder. Quando lhes faltar força, eu estarei contigo. Quando o fogo vier, ele não te queimará. Quando as águas vierem sobre você, elas não te submergirão. Porque eu estou contigo. Olha que interessante. O inferno não resiste à igreja, irmão. Se você ficar pensando assim, não, só Jesus que pode com o inferno. Não. A igreja é a autoridade constituída por Deus aqui na terra para romper as barreiras que o inferno cria. Então lá no seu serviço, no seu trabalho, na sua casa, clame o nome do Senhor. Quebre as barreiras do inferno. Quebre as portas do inferno. Porque o inferno não tem poder na igreja. A igreja acaba com o inferno. Porque é isso que nós somos constituídos para fazer. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para ser humano. Quando o ser humano de intrometido quer ir para lá, cabe à igreja romper a prisão que o inimigo coloca a pessoa. E você sabe, você que tem alguém da sua família que já foi crente e saiu dos caminhos do Senhor, você sabe como o inferno faz uma prisão para a pessoa. A pessoa fala que vai vir para a igreja, mas a prisão é tão grande que ela não consegue vir. Ela não consegue se libertar dos vícios. Tem dificuldade para sair daquele arcabouço que ela foi metida. Aí vem a igreja, irmão. Porque a igreja decreta, as algemas caem. A igreja fala, as portas vão abaixo. A igreja fala, os muros ruem. A igreja fala, irmão, e Satanás cala, porque é assim que nós somos. Nós somos fronte de ataque. Então, irmão, não pense que igreja é passiva. Igreja é para atacar. Mas vamos lá então. Na Bíblia, a igreja vai ser chamada por vários termos. Eu vou usar uma menção trinitária aqui, mas são outros também, que vai falar sobre
como a igreja pertence a cada um dos agentes da Trindade, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O primeiro termo, 2 Coríntios 6,16, ajuda lá, Gustavo. Nós vamos ler rapidamente, 2 Coríntios 6,16, eu vou ler naquela versão. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o... Vamos lá, todos juntos? Vós sois o... vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e eles serão o meu... Irmão, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Antigamente, isso era muito seletivo. Porque povo de Deus era só quem tinha descendência de Abraão. Se você não tivesse sangue de israelita correndo nas suas veias, você não era povo de Deus. Irmãos, se Jesus não tivesse instituído a igreja, eu e você nunca poderíamos ser chamados de povo de Deus. Porque isso era um benefício exclusivo da nação de Israel. Exclusivo. Jesus havia separado um povo dentre tantos outros para ele ser adorado. Tinha separado aquele povo para que ele pudesse se manifestar no meio dele. Agora, a nova aliança, a partir de Cristo, ele rasga o véu, e isso é incrível, irmão. Quando ele grita, está consumado, o véu se rasga. Todos nós que não somos israelitas, entramos no Santo dos Santos, através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Agora não há judeu, não há gentil, agora há um só povo de Deus. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o quê? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, irmão, recebeu Jesus no coração? Você recebeu Jesus no coração? Quantos receberam Jesus no coração aqui? Mas é o Jesus verdadeiro, irmão, não é o Jesus fabricado aí de fora, não. Aquele Jesus paz e amor, aquele Jesus que parece hippie, na verdade. Esse Jesus não é o que nós pregamos. Esse Jesus é uma fantasia de um mundo alienado. O Jesus que nós pregamos é o Jesus que nos ama, mas é também o Jesus que nos corrige. Como Paulo vai dizer na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, quando nós somos julgados, somos repreendidos para que não sejamos condenados com o mundo. Jesus nos julga, Jesus nos repreende. Para quê? Porque Ele nos ama e não quer que nós sejamos condenados. Esse é o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que exige de nós uma mudança de atitude. Exige de nós. Esse é o Jesus que nós pregamos. E esse Jesus que você falou, que recebeu no seu coração, é o que te dá direito de ser chamado filho de Deus. O resto, irmão, que não aceitou Jesus, criatura de Deus. Criatura de Deus. Isso que é. Foram criados por Deus. Agora, filho de Deus, é só eu e você que aceitamos a Jesus como Salvador. Povo, irmão, nós temos que enfatizar aqui que povo é todo conjunto de pessoas que tem algumas ou várias coisas em comum. Ó, um povo, vamos pegar aqui um exemplo nosso, povo brasileiro. O que o povo brasileiro tem em comum? Primeiro, uma língua. Todos nós falamos em português. Variando os sotaques, mas o português é o português. Não é verdade? Nós temos um espaço geográfico onde nós habitamos. Nós temos um país, um estado, uma cidade onde nós temos residência. Nós temos uma cultura, né? O Brasil tem uma cultura, tem coisas que nós fazemos aqui, que nenhum outro país faz. Tem coisas que são exclusivas do povo brasileiro. O Brasil tem uma história.
uma história de colonização, uma história de superação, uma história política, uma história religiosa. O Brasil tem uma história, e isso é comum ao povo brasileiro. Então, povo são pessoas que têm várias coisas em comum. E têm um objetivo também em comum. Qual é o objetivo do povo brasileiro? Ver o país prosperar. Para que o país prosperando, automaticamente o povo vai prosperar também. Quando o país está em ruína, o povo todo padece. Então, bobo é aquele que fica pregando aquela política do quanto pior, melhor. Porque se tiver pior, está pior para todo mundo. Mas agora, se tiver bom, está bom para todo mundo. E é isso que é a característica do povo. E não há, primeira coisa, irmãos, não há como nós sermos povos de Deus sem antes nós sermos santos. Santos. Quer dizer aquele santo glorificado? Não, irmão. Aquele santo das pinturas? Não tem nada a ver com aquilo. Que tem uma auréola em volta da cabeça? Não. Santo, irmão, o termo santo significa ser separado. Separado para o quê? Separado para alguma coisa. Eu não separo uma coisa por nada. Eu separo uma coisa para servir a alguma coisa. Quando eu estou cortando frango lá em casa, porque ultimamente só dá para comer frango. Na verdade, nem eu que corto, né? Mas tudo bem. Eu separo uma faca para poder utilizar naquele corte. Eu não posso pegar todas as facas de uma vez e querer cortar. É isso que é ser santo. Você separa algo para alguma finalidade. E essa finalidade, qual é? De nós, como povo de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fazemos aquilo que o Senhor nos mandou. Então, o Deus nos separa. Aceitamos a Jesus? Deus nos separa. Estava lá no bolo de podridão, de pecado. Você ergueu a mão aceitando a Jesus. Quando você ergue a mão, Jesus te puxa de lá. E ali tinha um bolo de gente podre no pecado. E ali estava o povo separado dele. Que ele deixou separado. Ele te tirou e ele te colocou no meio desse povo. Para que você pudesse frutificar. Esse é o propósito da nossa santificação. Quer dizer que nós concluímos então o processo? Não. Há uma santificação, que é uma posição, um posicionamento, que é quando nós aceitamos a Jesus. Mas há uma santidade progressiva, que é quando nós, depois de aceitarmos Jesus, continuamos buscando Ele, buscando melhorar, buscando cada vez nos aperfeiçoar. Como Paulo vai dizer, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É assim. Então nós somos separados para que nós possamos crescer. E você tem que crescer, irmão. Tem pessoa que, se aceitei Jesus, está tudo pronto. Não. Você tem que continuar lutando e vencendo e progredindo. E cada vez que você vai progredindo, Deus vai te enchendo. Deus vai confiando talentos a você que você não tinha antes. Por que Jesus confia talentos diferentes a pessoas diferentes naquela parábola do Senhor que entrega os talentos aos seus servos? Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque nenhum senhor é tolo de entregar a sua maior riqueza a quem ele não confia. Vou repetir. Ninguém, nenhum senhor, nenhum patrão, ninguém é tolo para entregar a maior riqueza que ele tem, ou a maior parte da riqueza, para alguém que ele não confia. O que Jesus está falando? Eu vou entregar 5 talentos para aquele que eu mais confio, e eu sei que ele vai dar conta do recado. Eu vou entregar 2 talentos para aquele que eu confio, mas confio mais ou menos. E eu vou entregar 1 talento para aquele que eu sei que não vai produzir. Então, a medida que você recebe do Senhor é a medida de confiança que Deus tem em você. Como, pastor, então, que eu consigo adquirir a confiança de Deus? Irmão, regra básica. Oração gera intimidade. Palavra gera aprendizado. Jejum gera quebrantamento. Simples assim. E você tem que participar da igreja. Ser forte e vencer. Vamos continuar. Primeira coisa, então, nós somos separados para ser chamados povo de Deus.
O povo de Deus possui uma terra em comum, você sabia disso? Aonde que é essa terra, pastor? Não é aqui. É uma morada celestial que nos aguarda. Enquanto os países ficam brigando por território aqui, irmãos, nós estamos só esperando herdar aquela cidade celestial que Abraão viu. Não foi uma cidade construída por homem, mas foi edificada, projetada, arquitetada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abraão viu essa cidade, eu e você iremos ver essa cidade, porque nós somos povo de Deus. Nós temos uma terra em comum. Possui uma linguagem própria. O crente, o povo de Deus, não fala como o mundo fala. O linguajar é diferente. Irmãos, a nossa boca, é como a palavra diz, ela não pode adorar a dois senhores. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Então não pode, irmão, você que glorifica a Deus aqui, bonitinho, levanta a mão, fala aleluia, glória a Deus, sair lá fora e ter uma boca imunda. Porque esse povo fala uma única linguagem. Esse povo não entende quando você fala bobagem. Esse povo entende quando você fala aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Esse povo tem uma linguagem única. Esse povo, ele tem uma história. Qual foi a história? Edificada pelo sangue de Cristo. Aleluia. Levantada, erigida pelo sangue de Cristo, a igreja começou. O povo de Deus vem caminhando, foi crescendo e crescendo, perseguido, açoitado, muitos foram mortos. O evangelho se espalha, chega aos continentes europeus, vai ao continente africano, chega ao Brasil, e nós somos evangelizados pela glória do Senhor. Nós temos uma história em comum, irmão. É uma história de sofrimento? É uma história de sofrimento. Mas é uma história que todo momento que nós pensamos que nós vamos ser derrotados, entra um na nossa frente e fala: ninguém toca na minha igreja. Temos uma mesma cultura. Qual é a nossa cultura, irmão? A nossa cultura está toda escrita aqui. A palavra de Deus é o que nos faz termos uma condição de vida. Porque cultura são padrões, tradições que um povo tem. Qual é o nosso padrão? Qual é a nossa tradição? Meditar e obedecer a palavra de Deus. Aquilo que não vem da palavra de Deus, irmão, não pertence à cultura desse povo. Por isso que muitas pessoas não conseguem se encaixar aqui, porque elas não querem seguir a palavra de Deus. Mas benditos são aqueles que seguem essa palavra. Nós não vivemos de acordo com os costumes deste mundo, mas de acordo com o costume do Senhor. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é amar a Deus cada dia mais, nos aproximar de Cristo cada dia mais e nos parecer com Cristo cada dia mais. Esse é o nosso sonho, o nosso objetivo. 1 Coríntios 12, 27. Abre para nós, Gustavo. A igreja vai ser comparada a um corpo. E corpo de quem, irmão? Corpo de quem? Agora ficou mais fácil. Corpo de quem? Vamos lá? 1 Coríntios 12, 27. Coloca para nós aí, Gustavo, rapidinho. Enquanto não vai pondo aí, eu vou ler então. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo. Irmão, é muito interessante nós vemos Paulo utilizando essa linguagem, porque todo o corpo só sobrevive porque tem uma, vou dizer, todo o corpo só sobrevive porque tem uma. Irmão, a central de comando do nosso corpo é a nossa cabeça. Para o cérebro de funcionar, o que acontece? O corpo morre. Arranca a cabeça, o que acontece? O corpo morre.
Irmão, se o teu coração está fraquejando, e você está com o coração quase parando, ou até parou, eles vão lá, dão um choque em você, se tiver condições ainda, e colocam lá um aparelho para te ajudar. Agora, você já viu um aparelho que faz o cérebro voltar a funcionar? Não existe. Não existe. Porque, irmão, todo o corpo precisa de uma cabeça em perfeito funcionamento. E glória a Deus, irmão, porque a nossa cabeça é Cristo, irmão. A nossa cabeça é Cristo. Cristo subiu ao céu, mas Ele utiliza o quê para se manifestar no meio dessa terra? Hoje, Cristo foi assunto ao céu, os discípulos, os apóstolos viram Ele subindo, os anjos apareceram, varões galileus, esse mesmo que vocês viram subir há de descer um dia, da mesma forma. Jesus precisa de uma maneira de se manifestar nessa terra. Sabe qual é a maneira? O corpo. Jesus usa o corpo dele para manifestar e levar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê, irmão? Nós vimos aqui, Romanos, foi lido aqui hoje. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então o trabalho primeiro é nosso. Nós pregamos e depois o Espírito Santo entra fazendo a rebelião contra todos aqueles espíritos malignos que existem dentro da pessoa. Limpando a casa e trazendo Jesus para dentro da casa. Mas Jesus se manifesta através da igreja. Não tem também como... É legal essa comparação do corpo, porque não tem como também você ver só uma cabeça andando por aí sem corpo, né? Então Jesus casa certinho. Ele vai falar o quê? Eu sou a cabeça. Eu mando. Eu dou as ordens. Eu sou a força vital do corpo. Mas o meu corpo, eu só consigo me mover no mundo através do meu corpo, que é a igreja. Então você é a manifestação do Deus, do Jesus Cristo poderoso aqui. Por que Jesus foi e não ficou, irmão? Porque Ele deixou a igreja. Porque senão Ele tinha que ficar. Agora Ele deixa a igreja e fala, agora vocês vão, façam aquilo que eu ensinei. Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandando, meu trabalho aqui vai acabar. Agora eu só mando a ordem, vocês executam. Porque vocês são corpo. Corpo executa a ordem que a cabeça manda. Agora uma coisa interessante. Eu queria perguntar para alguém aqui hoje. Hoje tem um negócio chamado harmonização facial, né? Mas eu quero perguntar para você se os membros do seu corpo são simetricamente colocados, são perfeitamente idênticos. O teu dedo indicador da mão direita é exatamente o mesmo do dedo indicador da mão esquerda. É ou não é? É a mesma coisa? Não, né? São diferentes. Apesar de serem dedos iguais, mas são diferentes. A minha orelha, ela tem uma que tem uns negocinhos e a outra que não tem. Uns furinhos aqui, uns negocinhos que sei lá o que é isso aqui. Por quê, irmão? Porque Jesus vai dizer que nenhum dos membros desse corpo é igual e nem pode ser. Porque na diversidade dos membros eu manifesto a minha multiforme graça. Então, irmão, nós temos que ser diferente mesmo. Porque eu não posso fazer o que o Michael vai fazer. O Michael não pode fazer o que eu vou fazer. E o João Darks não pode fazer o que o Osmar vai fazer. E não pode ser assim. Não pode ser diferente disso. Porque o Moisés tem o dom de reger, dom de maestro. O Mateus canta, a Mantianinha canta. E cada um de nós faz de uma maneira. A voz da Tianinha é igual a do Mateus? Não. Porque são membros diferentes. E tem gente que tenta até imitar o outro membro, mas não consegue. Porque Deus se manifesta na diversidade dos membros da igreja. Ele vai falar que vai ter uns membros mais nobres, outros não tão nobres, mas que todos têm serventia. Você já imaginou, irmão? Você ser o intestino desse corpo? Para não dizer outra coisa que fica mais abaixo do intestino, a parte final ali do sistema digestivo.
Você sabe o que é, né? Mas tem. E você sabe que serve para alguma coisa, né? Porque isso serve para o quê? Jogar aquilo que é ruim fora. Então até esses órgãos que não são nobres têm no corpo de Cristo. Ninguém gosta deles. Todo mundo acha que eles não servem para nada. Mas quando eles não funcionam, o negócio começa a cheirar mal dentro do corpo. Então tem que ter alguém que joga a sujeira fora. Assim como existe a utilidade do dedinho. Ah, o dedinho não serve para nada, irmão. Aquela coceirinha no ouvido, só o dedinho que pode chegar lá. Não é? Às vezes você não tem palito, fica aquela carne lá no último dente. Você vai lá, ó, tuf. Ai, que nojo. Mas é assim mesmo, eu sei que você faz isso lá na tua casa. Então, irmãos, todos os membros têm a sua utilidade. E nunca se incomode com aquilo que Deus te chamou para fazer, porque o que Ele faz da sua vida é perfeito. Uma coisa interessante, você já viu, professor Joacir, você que é professor, eu arrancar essa minha mão agora aqui e jogar lá fora, você já viu a mão sair andando sozinha? Não sai, né? Interessante, né? Arrancar a perna sair andando sozinha, não sai, porque o membro fora do corpo não sobrevive. Assim como o corpo não sobrevive sem a cabeça, um membro fora do corpo não sobrevive. Aí eu me pergunto, irmão, tem como ser crente e não participar do corpo? Não tem, irmão, porque é no corpo que você vai ser regado com vida. Deus se manifesta no corpo, irmão. Então para com esse pensamento de pensar que você pode. Ah, eu vou servir a Deus na minha casa. É mentira. No corpo você adquire vida. Só no corpo que flui a vida que vem da cabeça. Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16, se conseguir pôr aí. Olha só que interessante, aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vou ler aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, por isso que nós, como estamos juntos, nós nos alegramos. Por isso que a alegria flui de maneira diferente. Porque o Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo, ele tem duas formas, duas habitações aqui nessa terra. Primeiro é a igreja. Segundo é o corpo. Porque Paulo também vai falar que a gente não pode destruir esse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, o teu corpo, cuida dele, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Mas esse corpo emana uma presença, porque o Espírito Santo também habita aqui. Aleluia. 1 Coríntios 3,11, Paulo diz que não pode ser outro fundamento além daquele do qual a igreja já foi edificada. Paulo vai dizer o quê? Não tem como colocar outro fundamento, a igreja já foi edificada. E não tem como destruir a igreja. Como que vai trocar o fundamento? O fundamento fica embaixo. Para você mudar o fundamento, você tem que o quê? Derrubar. Derrubar tudo. Agora, alguém consegue derrubar a igreja? Sim ou não? Alguém consegue derrubar a igreja? Sim ou não? Só aquele que construiu. Se o fundamento sai, a igreja acaba. Então, por isso que o fundamento está lá e ele não pode ser substituído, irmão. Fundamento é Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo e esse Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento existia um lugar onde o Espírito Santo, onde Deus habitava. Você lembra, né? É um lugar chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Olha só. Paulo vai usar um termo para dizer que nós somos o templo. Sabe o que Paulo vai usar? O mesmo termo que no aramaico era usado para designar esse lugar, o Santo dos Santos. Paulo não está falando, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são o pátio, vocês são não. Paulo está falando uma coisa específica. Vocês são o lugar onde Deus habita, aonde Deus se manifesta. Porque Deus só se manifestava no tabernáculo, no templo de Salomão, no segundo templo, no Santo dos Santos, irmão. Ele vinha sobre a arca da propiciação,
ou a arca da aliança, e ficava ali como uma nuvem. Era assim que Jesus se manifestava. Sabe o que agora ele acontece? Ele não precisa mais de templo, porque Estevão vai dizer: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no templo que Ele mesmo construiu, e você é a construção desse Deus. Aí Ele vem e habita em você. Puf. Aqui a minha glória é manifesta. Aqui é o meu santo dos santos. Aqui é o lugar onde eu manifesto a minha glória. Agora eu quero fazer algumas menções, e já para finalizar, por que então eu devo ir à igreja, pertencer à igreja, me reunir com a igreja? Primeira coisa, você deve vir, na verdade são várias coisas, por causa que você deve prestar adoração, você tem que vir por causa que você tem que aprender, você tem que vir por causa da manifestação do Espírito Santo e por causa do seu crescimento. 1 Coríntios 14, 26, rapidinho aí. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmos. Salmo é o quê? Adoração, né? Louvor. Tenha doutrina. Doutrina é o quê? Palavra, aprendizado. Cada um de vós tenha salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O que é isso? Manifestação dos dons espirituais no meio da igreja. E por último, faça-se tudo para a edificação. Então, o salmo é para quê? Para que você diminua e ele cresça. A adoração é isso, irmão. Você reconhece que Deus é superior e você não é nada. Você só adora quem é superior a você, você não adora quem é inferior. Então você tem que reconhecer, para adorar a Deus, você tem que reconhecer que você é pó, você não é nada. Depois, tem a doutrina, porque precisa ter aprendizado da palavra. Doutrina, irmão, é palavra de Deus. Sem palavra de Deus, não tem como nós nos ajuntarmos. Nós temos que reunir, adorar a Deus, nós temos que reunir para aprender a palavra, nós temos que reunir para que a manifestação dos dons espirituais seja visível e presente no nosso meio. Então eu oro para Deus derramar dos dons, irmãos. Dons de profecia, dons de língua, dons de interpretação de língua, dom da fé, dom de cura, do que Ele quiser mandar, mas que Ele mande e seja manifesto aqui. E por último, para edificação. Edificação é crescimento. Edificação é quando você começa a construir, edificar, construir, levantar. E isso você precisa fazer, crescer. Segundo, Hebreus 10, 25, olha que interessante. Isso aqui, irmão, é o que quebra muita gente. Porque todo mundo pensa que igreja é um lugar agradável. O irmão tem que me tratar bem, levar no colo. Olha lá o que vai dizer. Não deixando nossa multa à congregação, como é costume de alguns. Antes, eu quero que você leia comigo essa palavra. Depois de antes ali. Antes. Vamos de novo. Antes. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou o grande dia, como diz algumas versões. Igreja, irmão, não é lugar de você viver a vida inteira sendo com a pessoa passando a mão na tua cabeça. Não. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus vai dizer, admoestando-vos. O que é isso, irmão? Corrigindo. Corrigindo quando vê o outro errando. A igreja, Jesus vai falar, a igreja é uma das esferas de correção dos crentes. Mateus 18, 15 ao 17, coloque para nós. Olha o que Jesus vai dizer. Será? Nos Hebreus não foi Jesus que diz. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste um irmão, esfera individual, só você e teu irmão. Segundo, 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Você vai chamar pessoas de confiança para poder tratar o caso. Terceiro, e se não escutar? E se não escutar, diz a quem, irmão? Diz a quem, meu irmão? Diz a quem, irmão? Todo mundo? E se também não escutar, a igreja considera-o como o gentio publicano. Não, a igreja é constituída como uma das esferas de correção daqueles que estão andando fora da conformidade da palavra de Deus.
Então, irmão, não fique pensando que a igreja é lugar de ficar sendo alisado. A igreja é lugar de você ser lapidado. Sabe como uma pedra, um seixo, uma pedra de rio é lapidada? Ela vem e desce a correnteza. Ela vai, uma pedra toda bruta, ela vai descendo. Uma pancada na primeira pedra, arranca uma lasca. Na segunda, outra lasca. Vai descendo e vai arrancando, vai arrancando. No final, irmão, sai polida e brilhante a pedra. É assim que Jesus está fazendo com a gente aqui na igreja. Está polindo a gente. Então dói ser corrigido pela igreja, mas é para a glória do nome do Senhor e para que você alcance a perfeição nele. Quantas vezes, irmão, eu já fui corrigido aqui dentro da igreja e já falei para mim, essa igreja não ama ninguém. E depois eu ver que ela estava me amando, mesmo sem eu entender. Porque, irmão, as coisas de Deus, elas não são muitas vezes manifestas na hora, mas ela produz o efeito posterior na nossa vida. Eu sou mais crente porque a igreja me bateu. Eu sou mais crente porque a igreja me corrigiu. E ai da igreja se não tivesse feito isso. Porque eu estaria no pecado. Mas porque a igreja ama, a igreja corrige. Agora uma coisa difícil. Lucas 10, 33 a 34. Já vou tentar encerrar. Aqui vai dizer sobre duas características da igreja. Depois Mateus 18 nós vamos ler. Mas um samaritano estava de viagem. Chegou, mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Próximo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Estalagem, muitos fazem analogia com a igreja. A igreja é um lugar de cuidado. Mas cuidado como? Quando a pessoa está lascada. Ela veio do mundo de pecado, apanhou de Satanás até não querer mais, irmão. Satanás bateu nessa pessoa, moeu essa pessoa. A vida da pessoa está uma tragédia. Perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo. O bom samaritano maravilhoso. Ele vê aquela pessoa toda arrebentada e fala, eu vim cuidar de você, vem. Vou te levar na minha estalagem. Na minha estalagem você vai ser cuidado. A igreja, a estalagem, cuida. Quando a pessoa está totalmente em um estado deplorável. Mateus 18, 18, mas ela também tem uma outra coisa, uma outra função. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A igreja é a única que tem autoridade de ligar e desligar do corpo. Sabe por que a igreja faz isso, irmão? Porque se um tumor você deixar no seu corpo, deixa o tumor lá, o que acontece? O que acontece quando um tumor fica muito tempo no corpo, irmão? Viu falar de uma linguagem médica chamada metástase? O que é metástase? As células cancerígenas se espalharam para o corpo inteiro, já não tem mais salvação, a pessoa morre. Agora, o corpo está com tumor. O Deus dá-nos autoridade, Jesus dá-nos autoridade para desligarmos aquele tumor do nosso meio. Então a igreja, irmão, não é essa coisinha boazinha que você pensa, não. A igreja, ela é muito boa, mas ela é muito justa. E ela deve ser assim. Ela deve ser fiel à palavra. Ela deve amar as escrituras. Ela deve andar como Cristo andou. Se você não gosta dessa palavra, é porque você está sendo trabalhado para que você possa educar a outros no futuro. Mas por eu ser educado por essa igreja, eu aprendi como é bom ter uma igreja para congregar. Como é bom ter uma igreja que se importa comigo e me ensina. E a igreja, irmão, é o que há de melhor aqui nessa terra. Fora da igreja é tudo perdição. A igreja é tudo que Deus usa para se manifestar aqui.